Dados da coleção 10 do MAP Biomas mostram que o Brasil perdeu nas últimas 4 décadas, entre os anos de 85 e 2024, mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais. Esse valor é equivalente a 13% de todo o território nacional e é uma área maior que a Bolívia. Conforme o levantamento, o processo acelerado de ocupação do solo foi impulsionado pelo avanço da agropecuária e agravado por eventos climáticos extremos. Em 1985, 80% do território brasileiro ainda era coberto por vegetação nativa. Em 2024, esse índice caiu para 65%, enquanto 32% da área do país passou a ser ocupada pela agropecuária. A vegetação secundária, que se regenera em áreas antes desmatadas, responde por 6,1% da vegetação nativa. Ainda nesse mesmo intervalo, o percentual de municípios que têm a agropecuária como atividade que ocupa a maior parte de seu território subiu de 47% em 1985 para 59% em 2024. Estamos agora, portanto, com Marcos Rosa, que é porta-voz do MAP Biomas, e ele vai contar mais sobre esses resultados dessa última pesquisa. Marcos, muito obrigada, viu, pela presença. Prazer falar contigo. Bom dia. Eu moro aqui em Brasília há quase 6 anos e, portanto, tenho o prazer de visitar a Chapada dos Veadeiros, aqui pertinho em Goiás, com uma facilidade maior de quando, por exemplo, eu morava em São Paulo. Mas quando eu comecei aí, muita gente, muitos amigos que já visitavam a Chapada há muitos anos, falavam isso. A vegetação mudou tanto aqui nas estradas. A gente vê assim essas estradas muitas vezes com esses campos com a vegetação bem baixinha, com plantações muito diferentes que não existiam. Acho que fala um pouquinho sobre o que a pesquisa vem mostrando, né, Marcos? Bom dia de novo, queria que você já falasse, reforçasse a importância desses dados e se é para a gente continuar muito preocupado em relação a essa questão. Bom dia. Bom dia, Natália. Um prazer estar aqui com vocês, explicar um pouquinho sobre esses dados. A gente está produzindo essa sequência anual de mapas que mostra toda a mudança do uso e cobertura nos últimos 40 anos. Né? Completamos agora, são 10 anos de projeto, 40 anos de dados. A gente usa um satélite que foi lançado lá em 1984 e continua produzindo imagens até hoje. E a gente conseguiu fazer algumas análises por década. É super importante que, na verdade, a gente mapeia cada pedacinho do Brasil de 30 por 30 metros, 40 anos de história, então a gente entende todo o processo de ocupação para cada bioma, para cada município, para cada bacia hidrográfica. Então é uma base super rica para entender esse processo. E a gente tem colocado a primeira década, foi a década de desmatamento, expansão do desmatamento, onde a gente tinha aquela região do arco do desmatamento da Amazônia, que teve um desmatamento realmente muito grande. E a segunda década, de 85 a 2004, a gente coloca como expansão da agropecuária, que daí se consolida nessa área de desmatamento, tanto a área de pastagem, quando começa a entrar a parte de agricultura mais no sul ali do arco do desmatamento. De 2005 a 2014, a gente coloca como uma redução do desmatamento, intensificação dessa agricultura. Então é muito esse processo de migração dessas áreas que tinham sido abertas para pastagem, muitas vezes até uma pastagem pouco produtiva, mais para especulação da terra, para tentar conseguir a posse da terra, e depois quando você tem a documentação aceita, você migra, daí sim, vende para alguém que vai produzir agricultura. E nessa última década, o que a gente tem visto é esse aumento da degradação e dos impactos climáticos. Então, essa quebra de sistemas, né, toda essa vegetação da Amazônia era muito importante, ou ainda é muito importante para produção da água. Então, o processo, né, de evapotranspiração dessas árvores, ele vem a umidade do Atlântico, passa pela Amazônia, recebe a umidade dessa evapotranspiração da floresta, e depois é o que a gente chama dos rios voadores. Essa umidade vai para os Andes e volta para chover na região do Pantanal, na região sudeste aqui do Brasil. E teve muito processo de quebra, de diminuição de chuva, de secas extremas, seca extrema no Pantanal, seca extrema na Amazônia. A gente viu rios da Amazônia completamente secos e populações que vivem nesse entorno da Amazônia sofrendo demais, porque o transporte para eles é pelos rios. Ao mesmo tempo, a gente vê aquele excesso de chuva no Rio Grande do Sul,
excesso de chuva na região da Serra do Mar, né, com eventos com desastre, com escorregamento. Então, é um processo que a gente tem que avaliar sempre regionalmente. O que você está vendo localizado no Cerrado é a consequência dessa seca muito extrema. Então, no Cerrado, a gente tem um processo de queima, que a gente mapeia todas as cicatrizes de queimada e cada vez mais frequente, né? A vegetação do Cerrado está acostumada a queimar. Só que se você queima com muita frequência, você degrada essa vegetação. Com a seca, você também perde muito dessa característica original da vegetação. E a gente vê nessa última década também uma mudança, né? Essa diminuição muito grande do desmatamento na Amazônia e a migração para o desmatamento nessa região do Cerrado, principalmente lá no Matopiba, que é a região lá do oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, que aí sim é um desmatamento. Hoje é onde existem desmatamentos grandes projetos agropecuários de 10 mil hectares, 20, 30 mil hectares, e que tem um padrão diferente da Amazônia. A Amazônia era praticamente muita coisa ilegal. Aqui no Cerrado é um desmatamento que segue ainda a legislação, é autorizado ou autorizável, né? Muitas vezes não tem um processo legal, mas por lei ele pode ser autorizado. A gente vem conversando bastante sobre esses últimos dados, não só da MapBiomas, mas a gente conversou também com o Observatório do Clima, enfim, diversos órgãos que vêm apresentando dados que sempre são bem preocupantes. E o que a gente teve de informação recente é de que a Caatinga esse ano deve ser o bioma que vai queimar mais. Que ano passado a gente teve essas ocorrências sérias, bem sérias aqui no Cerrado. Eu lembro que quem é de Brasília e estava aqui na cidade ano passado, principalmente aqui no plano piloto, porque está muito próximo do Parque Nacional, dos maiores parques selvagens, né, da América Latina, queimou bastante, as pessoas tiveram que ficar com as janelas fechadas, era ruim de respirar na rua, tinha aquela massa, né, intensa de fumaça escura, fuligem, muita fuligem, os animaizinhos também ficaram doentes por causa das dificuldades respiratórias. E aí a gente perguntou recentemente esses especialistas disseram que a Caatinga esse ano deve ser pior que o Cerrado. Queria te perguntar, portanto, das observações que vocês vêm levantando, qual que deve ser a região mais preocupante aí para a próxima década? Você bem dividiu nesses 40 anos em décadas. Tem alguma região que vocês acreditam que vai ser pior caso as autoridades não observem mais? E aí depois, mais para frente, a gente vai falar sobre licenciamento ambiental. Certo. Bom, o ano passado, além dessa região do Cerrado, que queimou demais, a gente teve uma seca que pegou toda essa região norte, né? A Amazônia queimou demais e, pela primeira vez, grandes quantidades de floresta queimaram na Amazônia, porque o processo de ocupação da Amazônia era mais ou menos conhecido, né? Você derruba as árvores que têm algum valor econômico, né? Pega essa árvore, vende no mercado, tenta esquentar essa madeira, que normalmente é tudo uma atividade proibida, tenta esquentar a madeira, e daí você com isso capitaliza para derrubar. Daí você passa aquele correntão aqui do que sobrou da madeira, você derruba tudo, espera uns 2 ou 3 meses e coloca fogo para queimar essa madeira e começar a transformar esse processo numa pastagem. Esse fogo na Amazônia, normalmente ele ficava nessa área que foi derrubada e avançava um pouco dentro da floresta, mas é uma floresta úmida, então ele não consegue avançar demais dentro dessa área. No ano passado, como a mata estava muito seca, a gente teve 14 mil hectares, 14 mil quilômetros quadrados de floresta nativa queimada. E a floresta amazônica não é uma floresta acostumada com fogo, então a degradação do fogo na floresta é muito maior do que na vegetação do cerrado, que muitas vezes o fogo é necessário até para brotar algumas espécies, as cascas das árvores protegem a vegetação, então realmente sim, é um cenário, foi muito preocupante. Além disso, o Pantanal ele está num processo, se você olhar os dados de mapeamento, a gente mapeia mensalmente a cheia da água e os campos úmidos. O Pantanal está muito seco hoje, ele vive desse fluxo, né, de cheia e de seca. Hoje ele está enchendo cada vez menos e por um período menor. Então isso é muito preocupante, quebra esse ciclo do Pantanal. Também tem questões regionais de diminuição da chuva, questões locais, os rios do Pantanal, a cabeceira dos rios está no entorno, no cerrado. Então eles estão mais desmatados, isso faz com que você
tem menos proteção dos rios, desce mais sedimentos, então tem várias questões para analisar. A caatinga também tem um processo, né, o manejo da caatinga, ela reduz bastante a cobertura da vegetação. A gente tem processo de desertificação, que a gente está mapeando e também olhando áreas que estão ficando com solos cada vez mais expostos. Depois, com chuva na caatinga, ela chove pouco, mas às vezes chove muito forte, muito concentrado, e daí abrem grandes vossoroques. Então, é sim uma questão preocupante. A gente tem, só para terminar a rodada nos biomas, a Mata Atlântica é o único bioma hoje que tem mais floresta do que tinha ali em 2005, 2006. Então hoje ela está ganhando floresta, ainda é uma floresta jovem, com pouco carbono, pouca biodiversidade, e ela continua perdendo florestas mais antigas, tem muito carbono, muita biodiversidade. Então é o primeiro bioma que a gente pode realmente discutir desmatamento zero, parar o desmatamento dessas matas mais maduras e deixar ela recompor, principalmente no entorno dos rios. Ela melhora muito a qualidade do ar, qualidade de vida, proteção das águas. E o Pampa, para fechar, é o bioma que hoje a gente vê um processo. O Pampa, ele, assim como o Pantanal, a produção do gado é considerada nativo, ou mantém toda a proteção da vegetação nativa. Então é um campo pastejável. Mas hoje a gente vê uma pressão para migração de soja e silvicultura, floresta plantada ali nos campos nativos da Mata Atlântica e no Pampa, que fazem pressão sobre essa biodiversidade. Perfeito, Marcos. Acho que então também, falando sobre futuro, dá para a gente falar sobre licenciamento ambiental. Esse é um processo de anos no Congresso, de anos para o nosso país. Ele foi aprovado no Congresso, foi para as mãos do presidente Lula, que assinou, devolvendo o texto com diversos vetos, que seguem dividindo opinião. A gente também vem entrevistando bastante gente aqui para falar sobre licenciamento ambiental. Queria ouvir do MAP Biomas como vocês vêm observando a questão do licenciamento ambiental, que de forma positiva ou negativa precisava ir para frente, né? E isso a gente entendeu com todo mundo que a gente conversou, era uma questão fundamental que precisava sair do papel. Mas como que o MAP Biomas está observando o andamento do licenciamento ambiental? Esse é um ponto importante, Natália. A rede MAP Biomas é uma rede de produção de dados científicos. Então, o nosso papel é munir a população, a sociedade, os políticos de dados que possam ajudar nas suas decisões. Então, o MAP Biomas, isso até é característica importante, a gente não emite opiniões nesse ponto. Então, eu posso falar enquanto professor da USP, professor da Geografia, que os vetos, eles tiraram alguns dos pontos que causariam mais impactos sobre a legislação ambiental, evitaram algum desmonte. Mas enquanto MAP Biomas, o que a gente está fornecendo um conjunto de dados sobre o histórico das mudanças, o histórico do desmatamento, o histórico da queimada, da disponibilidade hídrica, até do cultivo. A gente faz mapeamento da agricultura, número de cultivos que são feitos, da qualidade da pastagem. Então, é um conjunto de dados que dá subsídio para que seja feita uma discussão com base em dados, base em fatos. Tá? E daí isso que é importante, porque a gente hoje precisa realmente voltar a valorizar a ciência, o conhecimento científico, para poder subsidiar as políticas públicas. Perfeito. A gente acompanhou o Marcos Rosa, porta-voz do MAP Biomas, trouxe detalhes bem importantes sobre esses últimos números que a MAP Biomas divulgou lá na semana passada, de que o Brasil, ao longo desses 40 anos, essa expressão, essa frase que está aqui embaixo da gente, na nossa conversa, de que o Brasil perdeu uma Bolívia em áreas naturais, mas que tem ainda muito o que ser feito. Marcos, muito obrigada, viu? A gente certamente vai voltar a conversar em breve. Obrigado, Natália. Bom dia para vocês. Bom dia, bom trabalho. Vamos mudar de assunto e falar de saúde?